As três principais lições que eu vejo dentro desse livro. E o livro em si, ele é dividido em 6 lições principais, né? Mas eu vou pegar aquelas 3 que acho que são as mais interessantes e realmente, entendendo essas 3 lições, muita gente vai conseguir melhorar bastante sua vida financeira, né? Até chegar no futuro onde talvez esteja rico ali, podendo viver dos seus ativos, como é uma coisa até que o Robert Kiyosaki coloca aqui no livro. A primeira delas e aqui eu vou citar a lição ipsilíteris, né? Como ele coloca no livro. Os ricos não trabalham por dinheiro. E nessa parte entra até um pouco do que o pai rico fez, tanto com o Kiyosaki quanto com o filho dele, o Mike. Como eu disse, as crianças foram até ele interessadas em aprender sobre dinheiro, afinal queriam ser ricas. Ele falou, tá bom, vocês querem aprender sobre dinheiro, eu vou ensinar e para isso vocês vão trabalhar para mim. Vocês vão ficar espanando latas em uma loja de conveniência que eu tenho e vocês vão lá, se eu não me engano, era uma vez por semana e eles ganhavam 10 centavos pelo trabalho que eles faziam por hora. É lógico que é uma remuneração muito baixa, mas vamos lembrar também que era a década de 50, coloque aí 70 anos de inflação na conta, mas mesmo assim o Kiyosaki fala que no livro era muito baixo para aquela época também, não era quase nada. E eles toparam pensando, vamos trabalhar, ele vai ensinar alguma coisa pra gente depois. E passaram-se 3 semanas sem que o pai rico ensinasse nada pra eles, na verdade nem teve contato com eles. E teve uma hora que o Kiyosaki, né, já extremamente irritado com essa dinâmica, chegou pro pai pobre dele, o pai biológico dele, e falou, caramba, eu tô ganhando 10 centavos, tô perdendo meu sábado, não tô aprendendo nada. Ele falou, isso é um absurdo, né? Vai lá e cobre os seus direitos, exige um maior salário, não sei o que, senão vai se demitir. E aí o Kiyosaki chegou pro Mike e falou, tá um absurdo isso aqui, eu vou me demitir, vou sair. Daí o Mike falou, meu pai disse que você falaria isso e disse que quando isso acontecesse era pra você ir procurar ele. Ele falou, então ele sabia que isso ia acontecer? Ia. Aí o Kiyosaki foi lá procurar o pai rico, né? Pé da vida, porque falou, caramba, não tô ganhando nada, tô sendo explorado, não tô aprendendo. Ele falou, olha, você tá aprendendo sim. Você já aprendeu uma importante lição que tem muita gente que não aprende ao longo da vida inteira, né? O problema não sou eu nesse caso. O problema aqui é você. É isso que você vai obter se você ficar nesse ciclo que o pai rico dele chamou de corrida dos ratos, onde você trabalha por dinheiro para os outros, muitas vezes fazendo uma coisa que você não gosta, e você simplesmente acha que mais dinheiro vai ser a solução, sendo que para a maior parte das pessoas, mais dinheiro só vai fazer com que elas se endividem mais no final, porque as pessoas não entendem de dinheiro. Então ele foi mostrando como, na verdade, ele estava ensinando a eles indiretamente que, você quer trabalhar realmente por dinheiro sendo empregado dos outros? É isso que pode acontecer com você ao longo da vida, né? E eu já estou te ensinando isso agora que você é novo, ao invés de depois quando você é mais velho. Aí depois de uma conversa que entra para um lado mais filosófico, sentimental, ele fala um pouco de emoções, a lição que ele mostra eu tô te ensinando sim, na verdade. Você quer continuar aprendendo comigo? É o que o Kiyosaki fala. Quero. Daí ele fala, tudo bem, então agora você vai aprender comigo, mas eu não vou te pagar mais nada. Então se antes ele pagava 10 centavos pelo trabalho que ele fazia, ele parou de pagar, porque ele falou, você não vai trabalhar agora por dinheiro. Ele até ofereceu depois remunerações mais altas, falando, você quer ganhar dinheiro ou você quer ganhar aqui os ensinamentos? Mas no final ele só começou a mostrar pro Kiyosaki e pro filho dele como o mundo do dinheiro funcionava de fato. E já dando um spoiler, né, falei que ia dar só as 3 lições principais, mas a última lição do livro, ela casa muito bem com essa primeira lição, que é o fato de que você tem que trabalhar, principalmente no começo da sua vida profissional, em troca de aprendizado, porque esse aprendizado vai te trazer muito mais dinheiro no futuro. Mas entrando agora na lição 2, né? Então essa é a primeira lição, a gente pode até resumir como não trabalhe por dinheiro, trabalhe por aprendizado, no começo vai ser mais valioso para você. A lição 2 era sobre conquistar a sua proficiência financeira. E ele começa o capítulo 2 até com uma frase que, lendo ela solta, sem ver depois o que está escrito no capítulo, eu olhei e pensei, eu discordo dessa frase, que era a seguinte, não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Eu pensei, tá errado isso, é lógico que importa quanto dinheiro eu faço, quanto mais dinheiro você faz, melhor. Sim, mas desde que você tenha proficiência financeira. Pelo seguinte, ele dá diversos exemplos de pessoas que fizeram muito dinheiro, que eram extremamente bem-sucedidas em fazer dinheiro, mas essas pessoas não conservaram nada daquilo que elas fizeram ao longo da vida. E esse é um retrato que a gente vê habitualmente aqui no Brasil, né? Você pega ganhadores de loteria, herdeiros, ganhadores de BBB agora, recentemente, né? Desde que o negócio foi inventado. Esse pessoal, ele geralmente ganha muito dinheiro de uma
uma vez. Como não sabe administrar o dinheiro, começa a gastar, faz péssimos investimentos e no final o dinheiro ele vai se esvaindo até que só sobra na mão dessas pessoas a quantia que ela sabe administrar. Que para uns é muito pouco, para outros é nada e para outros até é uma quantia negativa, porque o cara só estava acostumado antes a ter dívida. Era a situação normal para ele. Então, por mais dinheiro que ele ganha, ele vai gastando tudo até que só volte àquela situação que seria a normal. E aqui ele fala da questão da proficiência financeira, que há uma maneira diferente de encarar o dinheiro entre as pessoas que são ricas, a classe média e a pobre. Ele usa até um esquema muito simplificado, mas bem fácil de entender, justamente por conta disso, a diferença entre que os ricos, a classe média e os pobres fazem com o dinheiro e que provoca a ascensão de uns enquanto provoca a derrocada de outros. Para quem tem o livro, é essa parte aqui, ó, né, onde ele coloca ali um quadro com a demonstração financeira, renda e despesa e embaixo um balanço patrimonial com ativos e passivos. E antes de entrar nessa parte, tem uma hora que o pai rico está explicando pro Mike e pro Kiyosaki o que é um ativo, né? O que as pessoas deveriam fazer com o dinheiro. Ele começa a falar, ó, tem que comprar ativos. Aí os garotos falam, tá, o que é comprar ativo? Ele falou, bom, ativo, e se for pegar em termos contábeis, é muito mais complicado. Você tem ativo circulante, você tem imobilizado, ativos tangíveis e não tangíveis, por exemplo, né? A marca é um ativo não tangível, às vezes pode ser extremamente valioso o ativo não tangível, mas em todo caso ele simplificou muito para as crianças e falou, ativo é o que bota dinheiro no seu bolso, isso é um ativo. Passivo é o contrário, é aquilo que vai tirar dinheiro do seu bolso. E aí ele mostrou, dentro desse esquema, onde você tem a demonstração financeira e o balanço patrimonial, como que a pessoa que é pobre, a que é classe média, a que é rica se comportam. No caso da pessoa pobre, ele mostrou, olha, o pobre ele ganha a renda dele e ele gasta com as despesas e provavelmente não vai sobrar nada para ele fazer depois, né? Porque ele ganha muito pouco. E se sobrar, geralmente ele vai comprar um passivo, que é quando ele começa a ganhar um pouquinho mais, vai passando para classe média. A classe média é isso. O cara tem a renda, ele gasta com as despesas, sobra dinheiro. E que geralmente ele faz? Ele vai e compra um carro, por exemplo, né? E não é um carro que ele vai usar para gerar mais dinheiro dirigindo Uber, por exemplo. Não, ele só quer ter um carro mais caro ou passar as férias no local mais caro. Ele vai sempre aumentando as despesas dele e muitas vezes até se endividando para fazer isso no longo prazo. E a diferença que ele mostra para os ricos é a seguinte: o rico é aquele cara que muitas vezes não tem nem essa parte de renda, ele só tem um monte de ativos e esses ativos geram a renda para que ele pague as despesas dele. Ou o cara tem a renda, ele paga as despesas dele, mas o dinheiro que sobra ele vai e compra ativos. E o que são esses ativos, né? Aí ele coloca uma série de coisas ali, por exemplo, imóveis. O Kiyosaki foi um cara que ganhou bastante dinheiro com imóveis, metais preciosos ele coloca como ativos, criptomoedas, né? Hoje ele é um grande fã de criptomoedas e metais preciosos, ações, fundos imobiliários, empresas. Então ele coloca a lista de ativos padrão. Ele só faz uma ressalva. Ele fala que empresas, desde que não seja uma empresa onde você tenha que trabalhar. Ativo é qualquer negócio que não dependa da sua presença. É assim que ele coloca. Então o que ele diz nessa segunda lição é que você tem que virar um especialista nessa parte da proficiência financeira, entendendo como de fato o dinheiro funciona. E fugindo dessa corrida dos ratos, né, onde um maior aumento de renda só vai aumentar suas despesas e muitas vezes até o seu endividamento, os passivos que você tem no seu patrimônio, que é o que geralmente o pobre e a classe média faz na visão passada aqui no livro, né? A classe média, se fizer como os ricos, que ele disse, uma hora vão deixar de ser classe média e vão ficar efetivamente ricos. E aí, indo para nossa terceira lição, que eu achei muito bacana e que faz total link com a segunda, ele fala para você cuidar do seu negócio. E quando você lê assim, cuide do seu negócio, novamente só lendo ali o título sem pensar no conteúdo do capítulo, e muita gente faz isso quando vai comentar de livros, você acaba entendendo errado aquela questão, porque não é um capítulo onde ele está defendendo, por exemplo, o empreendedorismo, o que ele faz mais à frente no livro. É um capítulo onde ele faz questão de falar que a sua profissão e o seu negócio são coisas diferentes. Inclusive, há uma história bem interessante logo no começo. Avançando aqui no livro, ele fala do Ray Kroc, que é aquele cara que expandiu o McDonald's, né, transformou o McDonald's no império. Tem até o filme Fome de Poder, que conta essa história. E diz que em 1974 ele foi dar uma palestra para uma turma de MBA na Universidade do Texas. E depois da palestra, eles saíram para um happy hour para beber. E o Ray Kroc ele começou a fazer uma pergunta para os alunos e falou: qual o meu negócio? Os alunos começaram a se encarar, assim, rir
ri e falou, qual é o teu negócio? O negócio é vender hambúrguer, né? É o que o McDonald's faz. Ele falou, não, o meu negócio é o ramo imobiliário. Porque o negócio do McDonald's, isso é explicado no filme, inclusive, estava em comprar os pontos, né? E ele é dono de alguma das esquinas mais caras do mundo e alugar aqueles pontos para quem queria depois abrir a franquia. E aqui no livro está uma informação, eu não pesquisei para ver se continua assim, mas se não continua, com certeza está muito próximo do que está colocado aqui, de que o McDonald's seria a empresa, em termos imobiliários, né, com o maior patrimônio imobiliário. Estaria até à frente da Igreja Católica, se a gente fosse pensar nela como uma empresa no final das contas, porque eles são donos de várias esquinas caríssimas no mundo, tem muitos pontos espalhados por aí. E depois dessa lição, o que ele fala é que assim como o Ray Kroc, ele não via a atividade do hambúrguer como o negócio dele era imobiliário, era comprar bons terrenos, a mesma coisa tem que acontecer com você. Se você, por exemplo, é chefe de cozinha, essa é a sua profissão. Qual é o seu negócio? É ganhar dinheiro com isso para comprar ativos. Se você, por exemplo, é editor de vídeo, qual o seu negócio? Comprar ativos. Se você faz qualquer coisa, funcionário público, qual o teu negócio? Comprar ativos. Fazendo aquilo que ele fala na lição 2 da proficiência financeira. Entra a sua renda, você tem suas despesas, mas interessante é que até antes das despesas você separa aquele dinheiro para você mesmo, né? Pagar a si mesmo primeiro, e com esse dinheiro você compra ativos, coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso. É incrível como essas 3 lições são extremamente simples, mas muito poderosas. Na verdade, ele até coloca mais à frente no livro que o simples é o que dá certo, pô. Se você realmente fizer isso, né? Você for um cara que tá sempre atrás de aprendizado, de conhecimento, você é proficiente financeiramente, você gasta menos do que ganha e com essa diferença você está comprando ativos mês a mês, né? Investindo numa carteira diversificada. E quando a gente fala em diversificação verdadeira, por favor. Ou seja, entre ativos, entre moedas e entre países, para você não ficar refém simplesmente do Brasil. E você faz isso durante bastante tempo, cuidando do seu negócio, que é comprar ativos. Tem como esse negócio dar errado, de fato, se você fizer isso? É muito difícil. Não vou falar que não tem como dar errado, porque coisas ruins acontecem de vez em quando com as pessoas. Infelizmente, né? O mundo é o que é, não o que deveria ser. Mas fica muito mais difícil você ter um desfecho negativo seguindo essas 3 lições. O resto do livro também é muito bom, tem uma parte de impostos que eu acho bem interessante. Nem tudo serve para o brasileiro, né? Tem uma hora que ele fala de uso de sociedade anônima, você teria que ter uma empresa no regime de lucro real, isso é bem mais complicado, mas em todo caso fica a recomendação e também fica a reflexão sobre essas 3 lições que durante muito tempo eu nem lembrava onde eu tinha aprendido, mas provavelmente foi aqui no Pai Rico, Pai Pobre, e isso, né, eu posso falar que acabou até mudando a minha vida, e para melhor. E eu espero que mude a sua também e de outras pessoas para as quais você venha recomendar este